Bom dia, queridos. Então, estamos aqui para mais um encontro. Hoje a gente vai falar sobre transportes através da membrana, mas antes eu quero lembrar com vocês o que a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente começou a falar sobre membrana plasmática, então a gente conheceu a sua composição, a sua estrutura, o modelo do mosaico fluido. A gente viu que a membrana plasmática é formada por uma bicamada de lipídios, fosfolipídios, e as proteínas estão encaixadas nessa camada. E a gente não falou das propriedades da membrana plasmática. Então, a membrana plasmática ela tem como propriedade a capacidade de se regenerar, ela tem como propriedade elasticidade, ela tem uma determinada elasticidade e ela também tem permeabilidade seletiva, que é o nosso assunto de hoje. Então, a gente vai falar sobre a permeabilidade seletiva da membrana e dos transportes que acontecem através da membrana plasmática. Espero que vocês curtam a aula, espero que vocês aprendam e esses slides vão estar à disposição de vocês depois da aula e aí depois a gente já volta a conversar. Beijo! Bom, a gente vai começar agora então relembrando alguns conceitos, algumas definições e aqui eu mostrei para vocês, então a gente tem dois exemplos, duas amostras. Aqui a gente tem um becker com água e sal, aqui também o outro becker com água e sal. São misturas, são soluções. Essas soluções elas são formadas a partir de um solvente, que é a água, a substância que dissolve, e um soluto, que é o cloreto de sódio, que é uma substância que está sendo dissolvida. Então, vocês percebam que o conteúdo das duas soluções é o mesmo. A diferença é a concentração desses conteúdos. Então, no A, a gente tem 200 ml de água misturados a 20 gramas de cloreto de sódio. No B, são 200 ml de água misturados a 10 gramas de cloreto de sódio. A gente percebe que em A existe uma concentração maior de cloreto de sódio em relação ao B. Então, essa solução que apresenta uma concentração maior, ela é chamada de solução hipertônica. Já a solução com menor concentração em relação a A, que é a B, é solução hipotônica. Solução A, hipertônica, solução B, hipotônica. Se por um acaso as concentrações estivessem iguais, essa solução seria isotônica. Isotônica é o nome dado às concentrações, às soluções de igual concentração. Deu isso então, pessoal? Vamos continuar então. Hoje, então, a gente vai aprender sobre transporte através da membrana. Bom, esse transporte ele acontece por causa de uma propriedade da membrana plasmática, que é a permeabilidade seletiva. Permeabilidade seletiva é a capacidade que a célula tem de controlar a entrada e saída de substâncias. Bom, esse processo ele é muito importante, porque é através dele que vai ocorrer trocas de substâncias entre o interior da célula e o meio extracelular. Hoje a gente vai ver dois tipos de transportes através da membrana, que é o transporte passivo e o transporte ativo. Bom, gente, transporte passivo é aquele transporte que vai acontecer sem o gasto de energia por parte da célula, e esse transporte ele acontece a favor de um gradiente de concentração. Então, assim, para entender o gradiente de concentração, a gente vai imaginar a seguinte situação. Existem duas soluções com concentrações diferentes, ou seja, uma hipertônica e outra hipotônica, e a tendência natural é igualar essas concentrações. Então, esse movimento a favor do gradiente de concentração é aquele movimento que vai tentar igualar essas concentrações. Mas também acontece ao contrário, Existe um movimento contrário a isso. O movimento que é contrário às células, às soluções igualarem as suas concentrações, ele é chamado de movimento contra o gradiente de concentração. Mas isso a gente vai ver depois. E os exemplos de transporte passivo a gente tem
difusão. A difusão ela pode ser simples ou facilitada, e a gente também vai falar sobre osmose. Então, difusão simples, difusão facilitada e osmose são transportes passivos. Já o transporte ativo, então, é aquele que é contra o gradiente de concentração. Bom, se ele está indo contra a tendência de igualar concentração, vai ter gasto de energia por parte da célula. O exemplo que a gente vai ver de um transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Existem vários, mas a gente vai falar sobre a bomba de sódio e potássio. Bom, então a gente tem aí a difusão. A difusão é o transporte do soluto do lado mais concentrado para o lado menos concentrado até igualar as concentrações. Então, é o que a gente tem aqui, né? Nesse primeiro exemplo, a gente tem aqui um becker, ele é dividido ao meio por uma membrana semipermeável, e de um lado, no lado A, foi colocada uma solução com concentração maior em relação ao lado B. Então, a gente percebe que aquelas bolinhas ali são as bolinhas que representam o soluto. Então, a gente tem mais soluto do lado A, por isso a gente tem uma solução hipertônica. E do lado B, a gente tem menos soluto, então é uma solução hipotônica. Depois de um tempo, a gente vai observar essa mesma situação, só que aqui. E aí a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter duas soluções com a mesma concentração. Então, aí, essa concentração, né, essas soluções são soluções isotônicas. Esse movimento é a difusão. Então, transporte do soluto do lado mais concentrado para o lado menos concentrado, ou seja, do lado hipertônico para o lado hipotônico. Agora, a gente tem aqui representado os dois tipos de processos conhecidos como difusão. Então, vamos analisar a figura. Essa aqui é a membrana plasmática. Então, a gente tem a camada bilipídica e aqui as proteínas encaixadas nas camadas. Então, essa é a situação da membrana plasmática. A gente está vendo o seguinte, vamos começar pela difusão simples. Na difusão simples, a gente tem aqui o soluto em maior quantidade, ele vai atravessar a membrana plasmática para ir para o meio hipotônico, que é o de menor quantidade. Na difusão simples, esse soluto, ele atravessa a camada bilipídica, né? Então, ele vai muito tranquilo pela camada bilipídica até igualar as concentrações. A difusão facilitada, essas substâncias elas não atravessam a camada bilipídica e elas necessitam do auxílio de uma proteína transportadora. Essa proteína é denominada permease, e aí sim, então, esse soluto consegue atravessar a membrana e chegar do outro lado da membrana plasmática. Então, o soluto está saindo do lado mais concentrado para o lado menos concentrado, só que está precisando do auxílio de uma proteína transportadora chamada de permease. Então, é bem isso, né? A difusão simples e a difusão facilitada, elas diferenciam entre si porque na difusão facilitada existe a presença de uma proteína transportadora que auxilia nesse processo. Agora a gente vai conhecer a osmose. A osmose é um transporte através da membrana, sem gasto de energia por parte da célula. E a gente vai entender a osmose analisando as figuras. Então, essa primeira figura aqui, ó. Essa figura mostra o seguinte, um becker com uma membrana semipermeável dividindo esse becker. De um lado, uma solução mais concentrada no lado A em relação ao lado B. A gente percebe, isso é visível, né? Existe maior concentração de soluto no lado A do que no lado B. Só que a gente tem que analisar o seguinte, a concentração maior aqui não é por causa da diferença do soluto, e sim a diferença do solvente, né? Então, existe mais água no lado B do que no lado A. A água, ela tende sempre a igualar as concentrações, né? Então, a gente vai perceber que na osmose, para acontecer isso aqui, ó, para a gente ter duas soluções isotônicas, o movimento que vai ser feito vai ser da água. Então, a água sai do B e vai para o A
com o objetivo de diluir essa concentração. Então, é isso que acontece com a osmose. A osmose, ela é o transporte da água, do solvente. Ele vai sair do lado menos concentrado para o lado mais concentrado, ou seja, o movimento do solvente é do lado hipotônico para o lado hipertônico, até igualar as concentrações, que esse é o objetivo, né? Igualar as concentrações. Então, repetindo, osmose é transporte do solvente do lado hipotônico para o lado hipertônico. Vamos rever então as definições dos transportes passivos. Lembrando que transporte passivo é aquele transporte que ocorre sem gasto de energia por parte da célula e a favor de um gradiente de concentração. Então, olha só, difusão simples. Difusão simples é o transporte do soluto do lado mais concentrado hipertônico para o lado menos concentrado hipotônico. A difusão facilitada, também transporte do soluto do lado mais concentrado hipertônico para o menos concentrado hipotônico com o auxílio de uma proteína transportadora, a permease. E a osmose, então, é o transporte do solvente à água do meio hipotônico menos concentrado para o meio hipertônico mais concentrado. A difusão simples a gente pode citar como exemplo a hematose, né? A hematose é o transporte, a troca gasosa que existe entre os capilares sanguíneos e os alvéolos pulmonares. Então, o gás carbônico sai de dentro do capilar e cai no alvéolo pulmonar e o oxigênio sai do alvéolo pulmonar e entra no capilar sanguíneo. Isso se dá através da difusão simples. A difusão facilitada ocorre com aminoácidos e a glicose. E o exemplo de osmose é o salgamento de alimentos, né? Uma forma de conservação de alimentos milenar. Mais de 6.000 anos o homem faz isso, adicionando sal à carne, por exemplo. O meio externo vai ser um meio hipertônico. Então, a célula vai perder água, a célula da carne vai perder água, e isso vai ser um ambiente que não vai favorecer o desenvolvimento de agentes decompositores, como é o caso de bactérias e os fungos. Então, as bactérias e os fungos que entrar nesse alimento, ele vai sofrer por dois motivos. Primeiro, porque não vai ter a água, que é um fator fundamental para a vida desses organismos, e segundo, que esse ambiente hipertônico também vai provocar osmose nas células das bactérias e dos fungos. Vamos entender um pouquinho a osmose nas células vegetais e nas células animais. Então, esse desenho, ele mostra o seguinte. Aqui, a gente tem células animais e vegetais. A diferença é nítida, né? A célula vegetal tem parede celular e a célula animal não tem. Essas duas células aqui, elas se encontram em um meio isotônico, de igual concentração. Então, essas células elas não sofrem a alteração no seu volume celular. Essas células aqui foram colocadas no meio hipotônico. O meio hipotônico provocou a absorção de água. Então, a água saiu do meio hipotônico e entrou nas células. Mas a gente percebe o seguinte, que na célula animal, ela está estourando. Ela sofre lise, ela sofre quebra. Na célula vegetal, isso não acontece por causa da proteção da parede celular. A parede celular impede o rompimento da célula. E aqui a gente tem a célula no meio hipertônico. Então, no meio hipertônico, a tendência é a água que está dentro da célula sair, porque a água faz esse movimento do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, observe o que aconteceu com as células, né? As células, elas murcharam, elas perderam água. Uma célula, quando ela perde água, ela se torna uma célula plasmolizada. Uma célula, quando recebe água, aumenta o seu volume, porque ela absorve água, ela se torna uma célula túrgida. Bom, então,
vamos fixar esse conhecimento, né? A osmose em células vegetais e animais. Então, a célula em meio hipotônico absorve água e ela fica túrgida. As células em meio hipertônico perdem água e elas ficam plasmolizadas. O aumento do volume das hemácias, que é uma célula animal, causa o rompimento da membrana. Esse processo ele é chamado de hemólise ou plasmoptise. As células vegetais, quando elas estão túrgidas, elas não rompem a sua membrana devido à resistência da parede celular. A hemácia em solução hipertônica perde água e fica plasmolizada. Esse fenômeno ele é denominado crenação. As células plasmolizadas, tanto células vegetais quanto células animais, quando elas são colocadas em uma solução hipotônica, elas começam a absorver água novamente e esse fenômeno é chamado de deplasmólise. Então, galerinha, aqui a gente tem a bomba de sódio e potássio. Esse transporte é um transporte ativo com gasto de energia por parte da célula. Então, vamos analisar a figura para a gente poder entender melhor como isso acontece. Então, a gente tem aqui, ó, sódio em maior quantidade fora da célula e menor quantidade dentro da célula. O potássio é o contrário. Existe mais potássio dentro da célula do que fora da célula. Então, existe aquela tendência natural, né, que a gente já conheceu, que a gente sabe, que é a difusão. Ou seja, o sódio, que é o soluto em maior quantidade, vai atravessar a membrana, essa aqui é a membrana, com a camada bilipídica e a proteína, ele vai atravessar a membrana para igualar as concentrações. Isso é um processo natural, sem gasto de energia. Com o potássio vai acontecer a mesma coisa. O potássio que está demais dentro da célula vai ser jogado para fora para igualar as concentrações do meio extracelular. Só que aí que entra o transporte ativo, né? O transporte ativo ele não pode permitir que essas concentrações se igualem. Isso é uma característica, por exemplo, das células dos neurônios, das fibras musculares. E tem que existir essa diferença de concentração entre sódio e potássio. Bom, já que o sódio entra sem gasto de energia e o potássio sai sem gasto de energia, a célula vai gastar energia para fazer o movimento contrário. E essa energia ela gasta aqui, ó, nessa proteína. Então, essa proteína ela consome ATP, que é a nossa molécula energética. Ela consome energia. E o que ela faz? À medida que o transporte passivo vai colocando sódio para dentro, no transporte ativo, essa proteína joga o sódio para fora. À medida que, por transporte passivo, o potássio vai sendo jogado para fora, essa proteína faz o movimento contrário, joga o potássio de novo para dentro. Então, esse é o movimento contra um gradiente de concentração, porque ele impede, ele não permite que as concentrações se igualem. E isso é muito importante, é uma característica muito importante para as células, para os neurônios e para as fibras musculares. Eu costumo usar como exemplo um bote, né? Para você tentar entender como é que é gastar essa energia. Então, você está num bote, esse bote furou. A tendência natural, sem gasto de energia, é que esse bote comece a encher de água. A água vai entrar por esse buraco. Só que se igualar as concentrações, significa que o bote afundou. Então, você não pode permitir que as concentrações se igualem. Então, o que você vai fazer? Vai pegar um balde. À medida que a água vai entrando pelo buraco, você vai jogando fora com um balde. Você vai gastar energia para ir contra o gradiente de concentração. Você gasta energia para não permitir que as concentrações se igualem. É mais ou menos isso que a célula faz. Então, essas células, elas não permitem que as concentrações se igualem, então elas vão estar a vida inteira, durante toda a vida da célula, ela vai estar gastando energia para evitar que isso aconteça. Se por um acaso essas concentrações se igualarem, significa que a célula não tem mais energia, então a célula provavelmente não está mais viva, né? Porque esse processo só acontece em células vivas. Bom, gente, então, para finalizar,
transporte ativo, bomba de sódio e potássio. Então, é o transporte do soluto com gasto de energia por parte da célula e contra o gradiente de concentração. Na bomba de sódio e potássio, a célula gasta energia para eliminar o sódio e recuperar o potássio, evitando que as concentrações desses íons se igualem dentro e fora da célula. Essa diferença de concentração permite a polarização da membrana. Isso significa o quê? A membrana na parte externa fica positiva e na parte interna negativa. As diferenças iônicas são importantes nas atividades das células, como acontece com os neurônios e com as fibras musculares. Então, meus queridos, a gente chegou no final da aula. Espero que vocês tenham entendido. Lembrando que esses slides eu vou deixar à disposição de vocês. E a gente já tem o nosso horário marcado para o nosso atendimento online. E aí vocês tiram as dúvidas, façam os exercícios da apostila, façam os exercícios do estudo dirigido. E até o nosso próximo encontro. Beijo para vocês. E fica em casa.